Meus irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Nós vamos, nesta manhã, fazer algo bem distinto, bem atípico, né, do nosso costume, que é gravar aí este vídeo com a nossa lição dos jovens. Nosso pastor, o vice-presidente Apucarana, o pastor Eloído Carlotto, pediu que gravássemos esse vídeo, né, fazendo aqui um comentário sobre nossa lição de número 2, do dia 12/4/2020, nesta manhã de Páscoa, na verdade, uma manhã tão especial, tão simbólica para o cristianismo, uma vez que foi numa manhã como essa, em que nosso Jesus, o nosso Salvador amado, veio ressuscitar. É um privilégio poder nesta manhã nos dirigir aos irmãos, tendo esta notícia, esta boa nova tão agradável, né? Que Deus possa te abençoar, né? Os nossos jovens, que vocês possam ser edificados, né? Por esta lição, pelo comentário que faremos, tá bom? A lição é a lição de número 2, do dia 12/4/2020. O texto do dia, ou melhor, o título da lição, na verdade, é o chamado de um líder, né? Tendo em vista que nós estamos estudando a lição aí, né? Que tem como livro base o livro de Josué, né? Enxerga meio ao contrário, né? Por causa do vídeo, mas nós estamos estudando de forma sistemática o livro de Josué. O texto do dia, ou o nosso textuário, diz assim: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. A síntese ou resumo desta lição, nosso querido comentarista escreveu a seguinte frase: Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, garante-lhe a graça suficiente para suportar os embates. Olha só que privilégio. O primeiro privilégio é ser chamado por Deus. O segundo é receber do próprio Deus graça e capacidade para ser bênção para a sua igreja e para o seu povo. Tá? Nós vamos direto à nossa introdução. Nós temos 3 pontos, né? E nós vamos fazer aqui o comentário dos mesmos. A introdução: os líderes escolhidos pelo Senhor também morrem, mas a obra de Deus continua. Nesta lição veremos que chegou a hora de Moisés encerrar a sua carreira como líder dos hebreus, mas Deus não deixaria seu povo sem alguém para conduzi-lo. Então, ele comissionou Josué para substituir seu servo Moisés. Que tarefa difícil, sem dúvida nenhuma o foi. A coragem e determinação para conduzir o povo já faziam parte da personalidade, do caráter de Josué. Mas alguém precisava pô-las à prova. Esse alguém foi o próprio Deus. A partir de então, com a certeza de seu chamado, Josué, cheio de fé e de coragem, poderia encorajar e guiar seu povo rumo à terra prometida. Olha que interessante, nós já temos aqui nesta introdução os líderes que Deus escolhe, né? E foram inúmeros líderes. Moisés, Abraão, Jeremias, Davi, Pedro, Paulo, enfim, tantos líderes que Deus havia chamado. Ora, todos esses homens morreram. Mas é interessante que quando o início desta lição, na sua introdução, diz que Moisés havia morrido. No entanto, há uma boa notícia em meio ao luto. O Deus de Moisés não morreu. O Deus de Moisés estava ativo, vivo, operando, e agora então vai trazer
a existência, um plano glorioso, né? Porque o plano dele jamais terminaria com Moisés antes de entrar à terra prometida. Então ele vai comissionar, ele vai chamar a Josué. Josué este que foi companheiro de Moisés em muitas empreitadas no deserto. Era um homem que estava ao lado de Moisés. A Bíblia nunca menciona um único momento onde Josué tenha sido rebelde às ordens de Moisés. Enfim, no tempo certo, Deus havia então por exaltar este homem. Vamos lá ao nosso primeiro tópico, um novo tempo. Moisés morreu. Diz assim, né, o comentário do nosso querido pastor: Josué por muito tempo serviu a Moisés com dedicação. Olha o segredo, olha o segredo. Mas agora o ministério de Moisés havia chegado ao fim. A morte dele significava uma mudança importante na vida de Josué e de todo o povo. O tempo de caminhada pelo deserto, período em que se colhia diariamente o maná, em que se contava com a presença da nuvem, da coluna de fogo para dar sombra ao povo, sob o sol causticante e aquecer e iluminar as noites frias do deserto, havia chegado ao fim. Descortinava-se a chegada de um novo tempo de conquistas. Veja só, Josué caminhou com Moisés durante esses 40 anos e ele viu, né? Ele contemplou a nuvem, contemplou a coluna de fogo, a nuvem durante o dia, a coluna de fogo à noite. E o que me chama a atenção é que tudo isso serviu de motivação para Josué, né? Isso nós vamos entender logo mais à frente. Mas agora, com a entrada de Canaã, não teria mais o maná, não teria mais a nuvem, não teria mais a coluna de fogo, certo? Ou seja, um desafio maior, um desafio mais glorioso estava à frente. E Deus então se vale deste servo chamado Josué para então assumir o posto de Moisés. Perceba que não seria uma tarefa fácil, não seria uma tarefa, digamos, simples, não é? Substituir alguém que está à frente de uma determinada estrutura, de uma determinada igreja, de um determinado departamento, por um ano, 2 anos, quem sabe, já não é uma tarefa fácil. Nós estamos falando para líderes, para coordenadoras de mocidade, coordenadoras de círculo de oração. Substituir quem está à frente de um trabalho não é fácil. Imagine você substituir um homem que está à frente deste povo por 40 anos. Né? Na verdade, Moisés é ele quem dá todas esses passos fundamentais. Né? É ele o libertador, é ele quem vai conduzir o povo, é ele quem vai fazer com que o povo atravesse pelo Mar Vermelho, é ele quem recebe as tábuas da lei. Enfim, foi um homem extremamente usado por Deus. Substituí-lo não seria uma tarefa fácil, mas, como dissemos no início, ele havia morrido, mas o Deus dele, os planos do seu Deus não haviam morrido. E então agora Josué vai ter a oportunidade de assumir esta liderança. Observe comigo o ponto 2. O Senhor falou com Josué: levanta-te, pois agora. Esse era um momento singular na vida de Josué, um homem acostumado a servir a Moisés e que agora recebe uma ordem dispar: levanta-te. Um dos grandes segredos das pessoas que caminham com Deus é conhecer o tempo ideal, que é o Kairos, para realizar a sua obra, lembrando de que o Senhor sempre colocará em lugares estratégicos pessoas que confiam inteiramente nele. Josué nunca resistiu a Moisés, ou mesmo o criticou, mas sempre se manteve inteiramente submisso ao seu líder. Por isso, no tempo certo, Deus o exaltou.
Preste atenção. A palavra de Deus está dizendo que Deus havia dado uma ordem a Josué: levanta-te, tome uma atitude. O momento do luto passou. Moisés realmente foi um grande homem de Deus, mas agora você tem uma missão. Então, a missão primordial é: levanta-te, tome uma atitude, tome uma atitude diante deste povo. E ele é interessante essa ideia de levantar-se no momento correto. Muitas pessoas querem ser líderes, e é exatamente isso que o comentarista coloca, é que o bom líder, ele vai conseguir entender qual é o tempo, qual é o tempo ideal, o kairos de Deus. Às vezes as pessoas têm uma capacidade de liderança extraordinária, mas não conseguem ter discernimento, não conseguem ter sensibilidade, não conseguem ouvir a voz de Deus e entender que há momentos específicos para que essa missão seja colocada em prática. Então entram uma hora antes, entram um dia antes, entram um ano antes do momento ideal, do kairos. Mas é isso que esta manhã nós estamos aprendendo com o líder Josué. Houve um momento ideal. Quando Moisés morreu, Deus então disse: agora, Josué, levanta-te, pois eu preciso de você. E é interessante, irmãos, que nós vamos falar isso mais à frente, obviamente, mas havia todo um preparo para que este momento tivesse chegado. Algo que eu preciso ainda pontuar aos irmãos dentro deste tópico é que Josué nunca, foi isso que o nosso querido comentarista colocou, ele usou essa expressão, nunca resistiu a Moisés. Quantos homens, quantas mulheres que resistem à sua liderança? Veja só, isso para nós é um aprendizado muito grande. Por quê? Existem líderes natos, líderes que estão em seu DNA, a liderança. No entanto, eles ainda não foram colocados como líderes de fato. E eles então resistem à sua liderança, causando males, causando prejuízos para a congregação, para o departamento. Preste bem atenção, eu fiz até um rascunho aqui. Por que Deus não colocou Arão, por exemplo, como substituto de Moisés? Por que não colocou Miriam como substituta de Moisés? Ora, eram capazes, tanto Arão como Miriam eram mais velhos até do que Moisés, bem da verdade. Por que eles não foram líderes também? Simples. A Bíblia diz que em um dado momento, tanto Arão como Miriam se levantam contra Moisés, ou seja, se rebelam contra a sua liderança. Aqui fica um conselho para os irmãos, para as irmãs, para os jovens: nunca se levante contra o seu líder, nunca se rebele contra o seu líder. Tome cuidado, não é verdade? Tome muito cuidado, porque isso é prejudicial tanto para o reino quanto para nós mesmos. Ponto 3, tenha iniciativa. Tenha iniciativa. Quantos líderes que são conformados estão vivendo dentro de um conformismo? O terceiro comando para Josué, que está aqui na nossa lição: passa este Jordão, tu e este povo. Josué tinha de entrar na terra prometida juntamente com o seu povo. Não haveria mais rodeios pelo deserto, era hora de avançar rumo a Canaã. Passar o Jordão significava o rompimento com o imobilismo e uma tomada de posição. Todo líder, ele tem que ter iniciativa. Todo líder. Todos aqueles que foram chamados, comissionados para uma obra específica, tem que ter dinamismo, tem que ter iniciativa, tem que ser uma pessoa que tenha
é atitude positiva, ele tem que ser um guerreiro verdadeiramente. Ele tem que ter coragem, ele não pode de maneira nenhuma ficar no imobilismo, paralisado diante de uma circunstância ou diante de uma situação. Ele precisa tomar uma decisão. É para atravessar o Jordão, Senhor? Sim, Josué, é para atravessar o Jordão. Então ele se levanta, ele então assume a liderança e ele toma uma iniciativa. Vamos atravessar o Jordão. É isso que o bom líder faz. É isso que o bom líder precisa. Dentro do nosso ponto 2, conselhos para a conquista. Olha que conselho maravilhoso que Deus deu a Josué. Não despreze ninguém. É interessante porque eu vou correr aqui para que a gente ganhe tempo. Dentro deste comentário, Deus está dando uma ordem a Josué e essa ordem é muito importante. Porque muitas vezes dentro da nossa liderança, dentro da nossa visão de líder, a gente olha para pessoas e a gente acredita que somente aquelas pessoas ali podem nos ajudar. Quando na verdade é um equívoco, quando na verdade é um erro, quando na verdade é uma falha da liderança humana. Deus está dizendo para Josué, por favor, não despreze ninguém, use a todos, dentro de uma congregação, dentro de um departamento, dentro de uma própria empresa, a gente tem que olhar como um todo. Eu vejo isso quando olho para o ministério de Jesus. Jesus, obviamente, tinha 3 que eram mais próximos a ele, mas ele não desprezava absolutamente a ninguém. Não fazia acepção de pessoas. O bom líder, queridos, é aquele que não vai deixar ninguém para trás. Nós estamos em uma corrida, nós estamos em uma batalha, nós estamos em uma guerra e, ora, o bom soldado de Cristo, o nosso general é Cristo, mas ele encabeçou, ele deu capacidade para muitos homens exercerem liderança, e são estes homens, são estas mulheres que têm o dever e a sensibilidade, o discernimento de observar na congregação, no departamento, de repente um jovem, um moço, uma moça que está, digamos assim, enfraquecendo na fé, esfriando na fé, dentro da congregação, o pastor tem esta visão de alguém que está ficando para trás, e então ele volta um pouco e auxilia esta ovelha, auxilia este irmão à chegada. Tá? Então, o conselhos para uma boa conquista, conselhos para uma boa liderança é não desprezar ninguém, nem deixar ninguém para trás, porque todos foram comprados por bom preço, o sangue de nosso Senhor Jesus. O segundo ponto desta segunda parte é não se esqueça de Moisés. Por que não se esquecer de Moisés? Ora, Moisés havia contribuído de uma forma muito grande. Moisés tinha contribuído de uma forma extraordinária. Muitas das vezes, as pessoas que assumem uma liderança, que assumem um departamento, até mesmo uma congregação, infelizmente, o que eles querem fazer é apagar a memória daquele líder que ora os antecedeu. Isso é um erro, isso é uma falha, isso é um exemplo péssimo para as próximas gerações, porque Deus dá um exemplo dizendo várias vezes: assim como fui com meu servo Moisés, assim como Moisés te ordenou, assim como Moisés o fez. Veja, a memória de Moisés não poderia ser apagada porque ele foi um homem estratégico, foi um homem crente, foi um homem que esteve debaixo da orientação do Senhor. Então é muito importante lembrar aos nossos líderes e aos nossos futuros líderes que olhem para as gerações passadas. Nós olhamos para o passado não com um olhar saudosista, não com um olhar
de uma forma olhando com deméritos. Afinal de contas, nós estamos no século XXI e as coisas precisam mudar, as coisas precisam de um dinamismo maior. Não, não é isso. Nós precisamos olhar para o passado com um bom olhar, um olhar daqueles que querem aprender, que querem extrair as boas experiências, né? A fé destes homens nós devemos imitar. Enfim, nós temos um trabalho na nossa congregação, né, da terceira idade, onde muitos irmãos que ali estão, nós olhamos, né, para os cabelos brancos, para a experiência de muitos obreiros e nós aprendemos muito com isso. Serve para a nossa liderança no departamento de jovens, serve para a nossa liderança familiar em casa, na educação dos filhos, ou seja, então não se esqueça dos líderes que já passaram ou que estão passando pela nossa história, pela nossa existência, pelo nosso ministério. Eles têm muito a contribuir. Foi isso que Deus orientou a Josué. Não se esqueça de Moisés, mesmo que ele tenha morrido. Eu não morri e o seu legado precisa ser um exemplo para você. Ponto 3. Viva, pregue e medite nas Escrituras. Olha que interessante esses conselhos para o líder atual. Viva, pregue e medite nas Escrituras. Ao ler o texto de Josué 1, 7 e 8, vemos que Deus estabeleceu os 3 princípios importantes para o novo líder do povo hebreu. Observe o primeiro, fiel. E dentro desta ideia de fidelidade, eu separei um texto e eu gostaria que você observasse comigo, que está em 1 Coríntios, capítulo de número 4, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, verso 2, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Primeiro ponto, ser fiel. Ora, ser ministro de Deus não há um privilégio maior do que este. Mas para ser ministro é necessário que ele seja fiel. Um despenseiro fiel, porque ele vai ter acesso à dispensa de Deus. Ele vai ter a autoridade de Deus para acessar, né, bênçãos, acessar situações para abençoar a igreja, para abençoar o departamento. Perceba que se o despenseiro não for fiel, for infiel e desonesto, ele não vai olhar para a congregação, para o departamento, para aquele momento que ele está em liderança, ele vai ser totalmente desonesto. Ele não vai agir com honestidade e com fidelidade. Então, o primeiro requisito para o líder é que ele seja fiel. Fiel primeiramente a quem? Aquele que o chamou, certo? Ou seja, fiel a Deus, que o capacitou para esse momento. Ele deve ser fiel ao pastor, né, ao seu líder naquele momento, que viu nele essa capacidade, então o colocou naquele determinado departamento, naquela determinada congregação e, por que não dizer, deve ser fiel à congregação, ao departamento, aos irmãos. Ele deve ser fiel à palavra, ele deve ser fiel à sua família, ele deve ser fiel à sociedade, ele deve ser fiel aos seus compromissos assumidos. Uau! Então veja que dentro deste âmbito de fidelidade é muito importante atentarmos para este detalhe. Segundo, fale a respeito da lei, ou seja, fale da palavra. O bom líder, o homem de Deus que está exercendo a liderança, a fala dele deve ser uma fala comedida. A fala dele deve ser uma fala bíblica, cristocêntrica. É isso que a Bíblia está nos dizendo quando Deus vai dizer a Josué. Josué, medita de dia e de noite no livro da lei. Ora, irmãos,
Nós vemos tantos líderes por aí que estão perdendo uma oportunidade tão grande de abrir seus lábios e proferir palavras que podem trazer vida. Ao invés disso, estão usando a sua liderança para usar de anedotas, de piadas, de momentos tão desnecessários, tão triviais, tão fúteis. Escute, líder, coordenador de jovem, principalmente você. Você deve tomar cuidado, porque a sua boca, os seus lábios deve ser uma fala cristocêntrica, porque os jovens que estão à sua volta estão observando como você fala, como você se comporta, quais são as suas atitudes quando você abre a sua boca. Então tome cuidado com o sexo oposto, se de repente você é solteiro ainda, né? Tome muito cuidado, porque as suas palavras podem tanto ferir, como podem ser palavras que insinuam alguma coisa, né, fora de um contexto. Então tome cuidado, vigie, tá? Então essa é a recomendação. Fale da palavra, porque se você falar da palavra, com certeza você vai atingir o alvo. E por último, se prepare, esteja preparado, esteja apto. Oh, glória a Deus! Às vezes a gente está em uma situação que a gente olha para ela e parece ser tão pequena, na verdade. A gente está diante de um grupo que às vezes é pequeno, um grupo, quem sabe, de meia dúzia de jovens, ou uma igreja, possivelmente também pequena, e a gente às vezes não se prepara, a gente está despreparado. Na verdade, isso é um erro muito grande, muito grande. O preparo deve ser tanto para uma pequena, um pequeno grupo. Porque se você não for fiel sobre o pouco, Deus não te colocará. Deus não me colocará sobre o muito. Deus não trabalha com quantidades. Deus trabalha com a qualidade do nosso preparo. É claro que é muito prazeroso dar uma aula para uma juventude com 50, 40 jovens, 30 jovens, enfim. Mas também é prazeroso ter um grupo, por menor que seja, que está interessado em aprender, que está interessado em absorver conhecimento. Se prepare. Ah, mas eu sou tão pequeno ainda, né? Não preciso me preparar. E eu achei algo tão interessante, irmãos, no chamado de Jeremias, que eu quero compartilhar com vocês. A gente já está, aí há 28 minutos conversando sobre esta lição. Veja só, em Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 5, capítulo 1, verso 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Veja só o chamado para as nações. Mas veja, o que me chama a atenção e que faz a minha alma jubilosa nesta manhã é que antes que eu te formasse no ventre, Jeremias nem existia ainda. Parou para pensar nisso? Jeremias não tinha nem nascido ainda e Deus já tinha um plano com ele, porque dentro da soberania de Deus, Deus é extraordinário, não conseguimos compreender a grandeza dos seus desígnios. Ele não tinha nem nascido ainda, ele não tinha nem vindo a ser concebido, no ventre da mãe. Deus já tinha um propósito, Deus já tinha um chamado específico para aquele homem. E aí então, quando ele tem essa revelação da parte de Deus, essa iluminação, ele vai dizer: Senhor, mas eu sou uma criança, ou seja, eu não estou preparado. E Deus disse para ele: não digas que você é uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, você irá, e tudo quanto eu te mandar, você dirá. Então, diz a Bíblia que estendeu o Senhor a mão. Olha que linguagem
maravilhosa que a Bíblia nos dá. Deus estende a mão e toca os lábios do profeta Jeremias e diz: eis que ponho as minhas palavras na tua boca, ou seja, dizendo: eu te preparei, eu te capacitei. Em vida, nós temos esta oportunidade de estarmos preparados. Então, ouça esta manhã o conselho da parte de Deus para o teu coração. Não me importa se o grupo é pequeno, se o grupo é grande, esteja preparado, leia, medite, seja um assíduo leitor, ore, busque, converse com alguém que é mais experiente do que você, se prepare de alguma maneira, né? Faça cursos, desenvolva o seu ministério, mas não se conforme em estar despreparado, para que o homem, a mulher de Deus, possa responder sobre a fé que nós abraçamos. E dentro desta ideia de preparo, eu acho muito interessante esta ideia de preparo. Como eu vou me preparar? E me vem à memória quando Jesus está ali caminhando às margens do mar da Galileia, e então ele passa na frente ali, porque existiam muitas empresas. Eu acho lindo isso, queridos. Existiam muitas empresas de pesca, muitos barcos, porque era o que movimentava a economia daquele lugar. Então ele para na frente de uma empresa, né, de Pedro, Tiago, João e André. Eles eram sócios. Eram duas famílias que estavam trabalhando juntas para a subsistência da casa e também para a venda e se manterem economicamente falando. Jesus para ali, ou seja, o propósito de Deus para chamar alguém para liderar, é só Ele quem sabe, é só Ele quem pode determinar isto. E então Jesus olha e diz assim: vocês pescaram alguma coisa hoje? E então vão dizer a ele, eu estou parafraseando o texto para ganhar tempo, e eles vão dizer: olha, não pegamos nada essa noite. Jesus fala: olha, não, vai novamente, leve um barco um pouquinho mais para dentro do mar. Quem sabe Pedro e João, né, se entreolham e dizem assim: poxa vida, mas esse homem nem pescador é. E então eles, de um modo tão assertivo: sobre a tua palavra lançaremos a rede. Diz a Bíblia que foi algo extraordinário a pesca. Lucas capítulo 5 fala sobre isso. E Jesus então faz uma proposta para eles: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Preste bem atenção. No início do Evangelho, Jesus faz a seguinte proposta: eu preciso preparar vocês. Vinde a mim e eu vos farei líderes, homens que vão influenciar o mundo. Mas antes do ide por todo mundo e pregar o Evangelho, tem o vinde a mim e vos farei. Entenda que o preparo que eu e você precisamos como líderes não vai vir dos muitos livros que eu estou aqui cercado deles. Sim, vai vir. Mas o maior preparo vai vir da pessoa de Cristo, do seu Espírito, que está ao nosso lado, potencializando este chamado para a nossa vida, para que a gente influencie, para que a gente traga ao mundo a boa nova do Evangelho. Então, se você quer se preparar, venha até Cristo e Ele vai fazer de você homem e uma mulher que vai influenciar toda uma nação. Caminho para o final, para te mostrar algo interessante. Em Marcos capítulo 16, depois do vinde, ao ide, Marcos capítulo 16, o verso 15, você conhece a história, você conhece o texto, mas olha só. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Olha aí, né? Nós vivemos esse milagre há poucos dias atrás com o nosso querido pastor Nestor. E não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Mas o que me chama a atenção está no verso 20.
E eles, não eram só, e eles, fala da multigraça de Deus. Deus tem a forma de me usar como líder, mas também tem a forma de usar ele, tem a forma de como usar ela, enfim, eles, no plural. Deus não precisa de um homem só, ele precisa de vários homens, várias mulheres com este instinto de liderança para influenciar um homem. E eles, tendo partido, ou seja, tomaram uma iniciativa, assim como Josué. E qual iniciativa foi essa, irmão Pedro? A iniciativa foi de pregar em todas as partes. Escute, eu preciso dizer isso para você nesse momento. A gente está acostumado a querer pregar dentro da igreja, a gente está acostumado a querer pregar só para o departamento jovem, a gente está acostumado a querer pregar somente para os nossos irmãos, mas aqui está o segredo. E eles, tendo partido, pregaram em todas as partes. Pregaram na padaria, pregaram no supermercado. É claro que eu estou contextualizando o texto para a sua compreensão. Pregaram no trabalho, pregaram indo, pregaram vindo, pregaram estando em passeios. Não importa qual foi o momento, eles não perderam tempo. O bom líder é aquele que faz discípulos até em momentos impróprios e inoportunos. E sabe o que me chama mais a atenção, queridos? Quando eles foram e pregaram, diz a Bíblia, que houve uma cooperação, mas não foi a cooperação do governo, não foi a cooperação do prefeito, não foi a cooperação de qualquer estrutura humana, e cooperando com eles o Senhor. Quando você entende o chamado para a liderança que você tem, quando você se dispõe a fazer, quando você se dispõe a liderar, dispõe a pregar o Evangelho, é Deus quem coopera com você. É o Espírito de Deus quem te potencializa nessa cooperação. E não só coopera, veja o texto, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra como os sinais que os seguiram. Cooperação e confirmação. Deus coopera e confirma o chamado do líder que se dispõe a fazer a sua vontade. Caminhamos um pouco mais agora para o final, o último ponto, reconhecimento dos compromissos e das promessas. Lembre-se, Deus te preparou para uma obra extraordinária. Você tem compromissos e tem promessas. Reconheça o seu chamado. Muita gente diz, eu não tenho capacidade, eu não tenho chamado. Você tem capacidade, porque ela vem de Deus para a tua vida. Dê o seu máximo. Não se limite. Não fique estático. Leia, pesquise, busque fontes. E não se esqueça, depois que você reconhecer o seu chamado, você der o seu máximo, se prepare para reconhecimento e as promessas de Deus que virão sobre a sua vida. As promessas estão aqui: prosperidade, derrota dos inimigos e a presença de Deus. Que neste dia tão especial você possa entender que você tem um chamado extraordinário da parte de Deus. E eu quero orar neste momento e quero abençoar a sua vida, jovem, moço, moça, que pode, neste momento, receber da parte de Deus uma capacitação sobrenatural para ser um líder, para ser um homem que influenciará multidões, de uma mulher que influenciará multidões, a começar, sabe por onde? Pela nossa casa. Seja relevante dentro de casa, seja obediente aos pais, seja obediente aos líderes que estão nos seus postos, e eu tenho certeza que no momento certo, no Kairos de Deus, Deus vai te levantar, mesmo sendo pequeno. Ele vai colocar as mãos sobre a sua boca, vai colocar palavras que você nunca imaginou que poderia proferir os seus lábios, e vai te colocar diante de homens e mulheres que você jamais imaginou, porque assim Ele faz. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, na manhã deste dia, nós temos proferido a Tua palavra, nós temos
olhado para esta lição tão especial. Eu quero, Senhor, humildemente, mas com tamanha ousadia, pedir que o Senhor levante jovens, moços e moças, com um chamado para a liderança extraordinário, assim como o Senhor levantou a José, assim como o Senhor levantou a Davi, assim como o Senhor levantou a Pedro, a João, ao apóstolo Paulo. Querido Salvador, Tu és aquele que investe na vida do homem e da mulher. Por isso, nesta manhã eu te peço, invista, Senhor, nas nossas vidas, para que o Teu reino, Senhor, seja grande como Ele o é. Abençoa, abençoa e abençoa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.